Hoje nós vamos falar sobre uma virtude, que é a modéstia, filha da temperança. E nós vamos falar sobre algumas confusões que há em torno desta virtude. Isto ficou bastante claro, pois surgiram algumas polêmicas ultimamente envolvendo modéstia, uso de calças, e também porque nós publicamos aqui no canal um vídeo sobre isso. Só por sinal, aquele vídeo eu tinha gravado há algum tempo atrás, já antes dessas polêmicas. Exatamente. Mas enfim, através dos comentários daquele vídeo, nós conseguimos fazer uma reflexão a respeito disso, que é o que nós vamos falar neste vídeo. Que há 3 posicionamentos bastante comuns em relação a essas questões envolvendo a modéstia e a virtude da temperança. Primeiro nós temos que entender que nós estamos falando de uma virtude, tá? Por que nós temos que entender do que nós estamos falando? Porque senão há uma confusão de termos. Então a modéstia é uma virtude anexa ou derivada da temperança. A temperança é uma virtude cardeal que rege os nossos sentidos. Então, significa que, por essa virtude reger os sentidos, ela rege também não apenas a alma como o corpo. Ou seja, o que é o homem? O homem não é alma, o homem não é corpo. O homem é um composto. Como já dizia Santo Tomás de Aquino. Exato. Nós não podemos separar alma e corpo ao falar em homem. O homem é, por definição, esse conjunto de alma e corpo. Senão nós não podemos falar em homem. Da mesma forma que nós não podemos falar, exemplo banal aqui, mas não podemos falar de um bolo apenas juntando, sei lá, farinha e leite. Exato. Tem toda uma série de ingredientes que formam um bolo. Então, homem não é alma. O homem também não é só corpo. O homem é corpo e alma. Isso é muito óbvio para muitas pessoas que nos assistem, tá? Muito simples. No entanto, está na simplicidade dos termos que há a confusão generalizada. Então, quando nós estamos definindo aqui que a virtude, ela atua na alma, é verdade, mas no corpo, porque ela atua em si, na alma, mas no composto. Então, ela se difunde no composto, corpo e alma. Então, não há separação de corpo e alma na análise das virtudes. Entenderam? Porém, há uma tendência a separar corpo e alma ao se falar na modéstia. Pelo menos, né, algumas pessoas têm tratado com esta abordagem separatista. E talvez, tem 2 lados aqui que eles são separatistas e ambos caem no mesmo erro inverso, que são opostos entre si, mas continuam sendo erros. Tem até uma terceira posição, como nós vamos falar agora. Então, a primeira posição é quando a pessoa foca no que é interior. Como se só o interior fosse onde se desenvolvesse a virtude, né? A virtude está apenas no interior, então o exterior não importa. Por isso que nós vamos ver pessoas que dizem: não, tudo bem você usar calças, tudo bem você usar determinados tipos de roupa, porque o que importa mesmo é o que está dentro de você, o que está no seu coração. E isso nós escutamos até de pessoas que, de certa forma, prezam pela modéstia, que defendem a modéstia, usam saias, vestidos, mas são, de certa forma, relativistas. Então elas ainda propagam essa ideia de que o que importa é o coração, que o que importa é o que está no coração, e usam até muitas vezes passagens das escrituras para falar sobre isso. Mas ainda estão neste pressuposto errado de que há uma separação entre alma e corpo. Não, nós não podemos separar. Que ela observa, então essa pessoa que vai, mencionado pela Beatriz, que vai intensificar o interior, ela cai no erro de achar que a alma é melhor que o corpo, no sentido de que o corpo ele tem que ser eliminado. Então ele cai num tipo de espiritismo, ou espiritualismo, em que somente a alma, que o homem é a sua alma. Isso é um erro espiritualista, em que o corpo tanto faz, deixa o corpo de lado. O que importa é a alma, o que importa é o que está dentro. E isto é um erro, porque a antropologia correta é
composto, alma e corpo. Então ela já está saindo fora do foco. E até tem pessoas que vivem a modéstia e ainda pensam dessa forma, acreditando que a virtude mora no interior. Elas até reconhecem a importância do exterior de certa forma, mas ainda tem esta visão um pouco errada de que a virtude está apenas no interior. Não, o exterior é objetivo, por assim dizer. Então esse erro de cair nesse mundo interno faz com que a pessoa acredite que existam virtudes internas e externas. Isso não existe. O que existe é a virtude que atua no composto. E claro, existem virtudes que vão conduzir mais uma parte do composto, que está relacionado mais com as potências inferiores dos sentidos, e outras virtudes que estão relacionadas ou conduzem ou são sujeitos de virtudes superiores, como o intelecto e a vontade. Mas está atuando no composto, porque não existe uma pessoa com intelecto, não existe alguém sem um ser humano com intelecto sem um corpo, pelo menos vivo. Essas pessoas que têm essa visão, elas dizem o seguinte: o que importa é a intenção. Então elas vão usar uma calça dizendo tudo bem, porque a minha intenção não é levar o próximo ao pecado. Eu vou usar um batom vermelho, mas tudo bem, porque a minha intenção não é levar o próximo ao pecado. Como se o que importasse fosse a intenção. Ou seja, veja aí o problema da gnose mesmo. Está separando alma e corpo. Não! Há uma objetividade no que é exterior. O batom vermelho, polêmico aí, né? Mas tudo bem, questão de cores. E a questão de certas vestimentas, como uma calça, shorts, enfim, elas são objetivamente ruins em si mesmas e ferem a modéstias em si mesmas. Não importam, não dependem da intenção da pessoa que as usa, justamente porque nós não podemos separar alma e corpo. Nós não podemos dizer que a minha intenção é tal, então tudo bem. Não. Aquelas pessoas que muitas vezes vestem calças, vestem roupas indecentes, às vezes não estão usando com esse objetivo de levar o próximo a pecar, até porque elas nem acreditam em pecado. Mas e aí? Elas estão levando mesmo assim? Então o que não importa não é a intenção. Não, essa frase é totalmente errada, totalmente. Então aqui tem outra definição que também a pessoa tem que entender. Existe a intenção e existe a forma. E a mescla das duas se chama a intenção formal. Tá? Então vou dar um exemplo mais simples. Eu trago um buquê de flores para Beatriz. Eu tenho uma intenção. E esse buquê, que é o que? Agradá-la. Certo? Quero dar um presente para ela. E esse presente, que é o buquê, é uma intenção formal, porque a intenção se transformou numa certa forma. Entendeu? Não é bem essa definição, mas para vocês entenderem já é o suficiente. Essa é a intenção formal. Então significa que existe uma junção da intenção com a forma. Exatamente porque nós somos um composto, temos corpo e alma. Então tem que entender bem isso, tem que deixar bem claro, porque senão você não vai conseguir entender nada. Então a virtude, ela atua nas potências da alma. Verdade. Mas a alma está num corpo composto, então vai atuar também nas potências inferiores que estão na mescla entre o corpo e a alma. Tá entendendo a diferença? Nos nossos sentidos. Então a virtude da modéstia, por ser filha da temperança, ela atua nessas potências inferiores dos sentidos. Então deve-se sim sempre pensar nessa antropologia, corpo e alma. O homem como um composto, senão fica muito complicado de entender. Então essa pessoa que cai nesse erro do espiritualismo, ela vai ser uma preferência para a alma, dizendo que o que importa é o interior. Então eu posso fazer a forma que eu quiser, que o importante é o subjetivo. Não. O objetivo é importante. Porque Deus sabe da minha intenção. Não, e de fato Ele sabe mas o outro não está vendo a sua intenção. Então a gente cai num erro de achar que nós somos anjos. E que, claro, um anjo não tem corpo, e daí, consequentemente, o que vale é a intenção do anjo. Isso é verdade. Mas nós não somos anjos, nós temos um corpo. Exatamente por ter um corpo que nós temos que, sim, observar da maneira correta e sóbria. E quem dá essa sobriedade é a temperança como virtude cardeal. E algumas pessoas estão aí usando o termo errado, né? Pra temperança, estão colocando tudo nas costas da temperança. Calma, mas a gente vai explicar isso depois. Temperança, né? Mas vamos lá, segunda posição. Segunda posição. É quando a pessoa, ela coloca como foco o que é exterior, como se
a virtude da modéstia fosse apenas exterior, o que Ou um também está pedaço de errado, pano. né? Porque está novamente desmembrando o ser humano, como se fosse possível separar alma e corpo. E não é possível, como nós já vimos. Então, é aquelas pessoas que focam, que dão atenção excessiva para o que é exterior, ou seja, para as vestes, ficam lá medindo, né, quantos centímetros está abaixo do joelho. Não que não seja importante essa questão de centímetros, também é importante de certa forma, mas não quando nós desmembramos o que é exterior do que é interior. Então nós vemos que há pessoas que se preocupam excessivamente com o que é exterior e acabam se preocupando com o que é interior, se assim podemos dizer, né? Ou seja, se preocupam só com as vestes e deixam de se preocupar com outras questões que estão relacionadas à modéstia, como o se comportar, com questões relacionadas ao falar, ao ver, ao escutar, ao sentir, ao degustar. Então, o que envolve sentidos, certo? Então, a pessoa que está colocando o corpo como resultado. A gente vê isso mais entre os homens, né? Vou fumar um charuto, vou pentear o cabelo para um lado, até o uso sem sentido de suspensório, como se fosse suspensório, um estilo masculino. Mas isso também... Mas isso é predominância, parece mais entre os homens? Não sei, porque entre as mulheres também isso é comum. Por exemplo, há pessoas que se vestem perfeitamente, né? Modestamente, mas que às vezes tem um comportamento completamente decente, batem foto indecentes, com uma pose indecente, com um olhar. Então, tudo isso acaba mostrando que aquilo não é suficiente, né? A roupa não é o suficiente. Isso transformou a modéstia num pedaço de pano, esse pedaço de pano virou uma certa luxúria, porque ela vai tirar mais fotos agora indecentes, não é mesmo? Não, porque eu tô de roupa modesta, então eu posso tirar foto como eu quiser. Eu posso andar como eu quiser. No ambiente que eu quiser. Eu posso usar o sapato que eu quiser. Exato. Vocês têm essa então, questão, quer dizer, é só a visão corporal da coisa, do físico, né? Os homens também têm esse análogo e é um problema. Então, o homem é aquele que é forte, que, entendeu? Que fuma charuto, que não sei o quê, que fuma cachimbo. Tem essas analogias também na versão masculina, né? É a mesma mulher que faz make-up, tem um homem que faz smoke. E daí, o que falta essas pessoas é aquilo que as outras olham demais, que é a intenção. Então, a pessoa não percebe que a intenção dela, às vezes, é sensualizar, é querer chamar a atenção. Mas tá tudo bem, porque eu tô usando uma roupa modesta. Então não tem problema. Então é o contrário daquilo que nós vimos antes, mas que também está completamente errado. Então é um tipo de superstição no pano. Porque como se o pano fosse resolver o problema. Então aqui ele cai... ele vê o erro desse lado aqui, que é o problema da intenção, só da intenção, e ele cai num outro erro, que é o erro da superstição no pano. Tá? Entendeu? Deixar a alma de lado e a intenção de lado. Então, uma pessoa vendo esses dois erros, né, o que está acontecendo agora, é o grande problema, ela olha esses dois erros e vê que aqui tem uma tese e aqui tem uma antítese. O que ela faz? Uma síntese. Fica no meio. Ou seja, dizendo, né? Ela entra naquela questão que nós já falamos em outro vídeo, que é pensar tudo de uma forma hegeliana, por assim dizer, né? Então ela vê que é necessário fazer uma síntese nesse caso e também acaba caindo no mesmo erro. Ou seja, é aquele tipo de pessoa que vê esses dois extremos e diz: não, eu não quero cair no extremismo, então eu vou usar calças em determinadas ocasiões, de determinadas formas, e também vou usar saias em determinadas ocasiões. Então ela cai na heresia do liberalismo, em que ela pega um pouquinho do pecado, um pouquinho da virtude, para não cair em nenhum lado, porque a síntese hegeliana faz exatamente isso. Então ela não vai cair na tese nem antítese, ela vai fazer uma síntese entre os dois, e aí você vai escutar coisas bizarras como: olha, nem o A nem o B, a virtude está no meio. É o C. É o C, entendeu? Então, essa frase da virtude da temperança, ou as virtudes cardeais,
ela só é aplicada para as virtudes cardeais. Vou fazer um entre aspas aqui para explicar isso. Muitas pessoas dizem assim, ah não, a gente tem que ficar no meio. Sim, mas isso temperança. Temperança. Então, coloca a culpa na temperança. Isso, mas isto é uma frase exclusivo para as virtudes, entendeu? Você não pode utilizar essa frase de forma genérica, como é utilizado geralmente por alguns católicos. Então, as virtudes cardeais, de fato, elas estão sempre no meio de dois vícios. Então tem um vício A, tem um vício B. A virtude cardeal, ela está exatamente no meio. E isso é verdade, a própria temperança é assim. No entanto, as virtudes teologais, por exemplo, elas não estão no meio. Nós nunca temos fé o suficiente, caridade o suficiente, esperança o suficiente. As virtudes teologais de São Tomás, elas nunca são suficientes porque elas são a finalidade e não o meio. A virtude cardeal não é a finalidade, é o meio. Entre aspas aqui, só para explicar esse fenômeno. Essa visão hegeliana faz uma confusão na cabeça dos católicos, acreditando que isso é a aplicação da virtude da temperança, quando na verdade não é. A virtude da temperança, ela elimina o erro e tempera a ação, entendeu? Os sentidos. Então, se tiver algo pecaminoso, ela não vai dizer assim, um pouquinho de pecado e um pouquinho de virtude. Não. Eliminação total do erro com a ação temperada dos sentidos, entendeu? Então a gente vê que as pessoas já não compreendem mais o que é a própria virtude da temperança e acabam se utilizando a temperança ao seu próprio favor, né? Exatamente. Então tem também essa terceira posição que a gente vê muito comum, pelo menos eu vejo muito comum entre várias moças hoje em dia, de acharem que estão sendo virtuosas, temperadas, né? Sendo só se for com sal. Modestas por conta de que estão pegando um pouquinho de cada lado, né? Os extremos para poder fazer essa síntese. Um pé no mundo e um pé na santidade. Não vou ser que nem aquelas moças que só usam cores beges, então eu vou pegar um batom vermelho, um vestido vermelho, um salto alto e vou rodar a bolsa. E vou sair por aí porque eu tô usando um vestido modesto. Então assim, totalmente errado, né? Exatamente. Então aqui, esse é o terceiro tipo. E infelizmente, lembrei aqui algo que é o quarto tipo, que é do liberalismo, do terceiro, chega a apostasia do quarto tipo. Aqui você tá no Dom Marcelo Lefebvre, né? Pois é. O liberalismo dessa escolha entre, vou escolher um pouco de pecado e um pouco de virtude, fingindo ser temperada a ação, faz com que você chegue na apostasia. E é também por isso que nós decidimos falar sobre este tema aqui, porque estava conversando com uma moça que acompanha o canal e ela disse que já viu isso acontecer, né? De moças que iam à missa tridentina de aderirem a este pensamento que não, tudo bem usar calças e apostataram, né? Saíram da igreja. E eu acredito que isso esteja acontecendo muito. Não por conta de até influencers católicos, né? Exato. A gente vai fazer outro vídeo sobre esse tema aqui dos influencers católicos. Enfim, então você cai nessa apostasia, como tu mencionou, né? Desse relato, que infelizmente, desgraçadamente aconteceu. Então, o liberalismo leva à apostasia. Esse é o problema do liberalismo. Ele leva à apostasia. Não é de um dia para o outro. Exato. Não é que, nossa, vou usar uma calça aqui e vou apostar. Não é assim que acontece. Mas são de pequenos atos que entram na sua vida, pequenas ações que se tornam viciosos. Até o ponto de chegar a uma apostasia. É difícil, mas acontece. A gente tem que se preocupar com isso. E até aquele vídeo que eu falei sobre a calça, surgiu um comentário de um rapaz que falou o seguinte, né, citando o Dom Castro Maier, se não me engano, falando do perigo das calças, que o maior perigo delas não é nem a sensualidade, né, mas é a questão ideológica que está por trás. Então, o uso da calça é perigoso não tanto ou não somente porque pode levar o outro a pecar, mas porque ela molda o pensamento da mulher, de modo que ela se comporte de modo masculino, longe daquilo que deveria ser uma mulher. Então vai moldando ela aos poucos, e é por isso que pode acabar levando à apostasia, porque ela acaba sendo moldada por aquilo que ela está usando, né? É porque essas pessoas acreditam que só o interior importa, então elas também são pelagianas e acreditam que, não, tudo bem eu usar uma calça, porque o que importa é a minha intenção. Então elas não percebem que o que elas estão usando, objetivamente, exteriormente, pode influenciar o interior delas. Por quê? Elas têm aquela visão separatista de que
é possível separar alma e corpo. Então ela não percebe que o que ela usa também influencia o modo como ela pensa, ou seja, influencia também a intenção que ela tem. E isso acaba levando ela à apostasia. Então veja, né, que é justamente por conta deste pensamento separatista, por assim dizer, que acaba levando a pessoa à apostasia. Esse é o último grau. É difícil chegar nesse ponto aqui, mas acontece, a gente colocou como quarto, inclusive por ser o último. Então a gente tem que entender que é difícil chegar lá, não é da noite pro dia, tá, pessoal? Tem gente que não... A gente fala algo aqui, eles não prestam atenção. Vou frisar, demora a chegar na apostasia, mas ele começa no liberalismo, na mescla sutil entre o erro e a verdade. Muitos padres do IBP usam esse termo, erro sutil. Não é um erro descarado, é um erro sutil, de entre a verdade e o erro eles estão meio mesclados, um pouco certo, um pouco acerto, um pouco erro junto. Qual é a solução para esse problema? A solução é usar uma virtude que é a mais difícil, a que nós mais devemos ter, e é a virtude que nos une de maneira extraordinária a Jesus, que é a caridade. Porque sem a caridade, você poderia usar uma saia mais longa, a calça para os homens é uma calça mais sóbria e modesta, poderia ter uma atitude casta no falar, no fazer, no escutar, no tocar. Poderia ter a melhor das intenções. Poderia ter uma intenção maravilhosa, mas sem caridade é impossível fazer qualquer coisa que seja. Desde as pequenas ações de pegar um copo de água, num favor, quando alguém te pede, até de fazer grandes obras. Sem caridade tudo é impossível e tudo se torna difícil. Mesmo para algumas vestir uma saia se torna algo penoso dos dois lados. Ou dos quatro, né? Porque o que importa mesmo não é conhecer a virtude da modéstia e também não é aplicar a virtude da modéstia. Ou seja, o que importa não é conhecer a virtude da modéstia, o que vai moldar a minha intenção, também não é você fazer, né? Ou seja, você apenas viver fazer a virtude da modéstia no sentido de usar roupas modestas. Então o que importa não é nem tanto o intelecto de conhecer a virtude e também não é a vontade de fazer o que é correto, mas o que importa é a caridade. Veja, essas duas potências da vontade e do intelecto, elas devem estar ordenadas, certo? O que a Beatriz quer dizer é que o foco não é o intelecto ou a vontade necessariamente. E é isso que nós vemos nessas posições que nós falamos aqui. Isso. Ou um foco excessivo no intelecto, de saber, ou um foco excessivo na vontade, de fazer, mas se esquecendo da caridade. Por isso que está incompleto. Por isso que quando, por exemplo, acontece de alguém conversar esses temas, a pessoa falta com uma caridade enorme, porque pode ver uma mulher de calça e achar que ela é, nossa, uma grande pecadora. Demônio encarnado. Exatamente. Então, falta caridade ao explicar a senhora, aquela moça, etc., o que é, de fato, a virtude da modéstia. Ou rezar, né? Exatamente. Eu penso que sempre que nós víssemos uma moça indecente e viesse uma certa raiva, né? Uma certa angústia, uma aversão àquela pessoa, que nós rezássemos 3 Ave Marias por aquela pessoa. É o melhor que nós podemos fazer. Não é ficar julgando a intenção daquela pessoa ou até mesmo a roupa, que objetivamente é ruim, como se pode ver em muitos casos, mas é rezar por aquela pessoa. Exato. Porque se nós ficarmos com raiva, nós ficarmos julgando, nós ficarmos falando mal interiormente daquela pessoa, não vai ajudar nada naquela pessoa e nem a nós mesmos. Então por que não rezarmos? Então aqui a caridade é que molda, de fato, ela é a mãe de todas as virtudes. E ela é a forma que nós nos unimos a Cristo, ao seu sagrado coração. É a forma unitiva por meio da caridade, por isso que é a maior virtude. Inclusive, maior que a fé, diz São Paulo. Mesmo que você tenha a fé que mova montanhas, se você não tem caridade, nada disso adianta. É aquela linda passagem. Né? Exatamente. Então, você pode se vestir e ter a melhor das intenções, ou se vestir e ter a melhor da forma, ou você escolheu a melhor forma de se vestir.
Sem a caridade, isso vai ser um peso e uma hora você vai apostatar, uma hora você vai aderir ao erro, porque se não é feito com caridade, aquilo se torna algo pesado, difícil, você não faz por amor, não é um ato de sacrifício, porque o amor está envolvendo um ato de sacrifício. É isso que também nós queremos falar aqui, que a modéstia é uma virtude que envolve sacrifício, assim como todas as virtudes, né? Sim. Mas essa é muito clara. Nós não nos vestimos modestamente para agradar os outros, né? Para nos sentirmos bonitas ou para fazer com que os outros nos apreciem por sermos bonitas, sermos elegantes e belas. Não é isso, né? Eu tenho pregado muito isso nas redes sociais. A questão da beleza, da modéstia. É claro, é uma consequência, mas não é o principal. E aí falta dizer que a modéstia deve ser vivida em espírito de sacrifício, de renúncia de si mesma. Né? Então é uma renúncia que você faz de si mesmo, da sua vaidade. Então a modéstia é inconciliável com vaidade. Nós devemos largar a nossa vaidade, devemos largar o nosso conforto para viver definitivamente uma vida cristã, que é a caridade. É amar a Deus e amar ao próximo. São os grandes mandamentos. São 2 mandamentos que envolvem a caridade. Então nós não estamos falando de um pedaço de pano, nós não estamos falando de um tradicionalismo, de uma tradição, de conservadorismo, não é uma visão, um estilo de vivência, nada disso. Então isso é a virtude sendo manifesta e é normal, tá? As virtudes serem manifestas e causarem, vamos dizer assim, uma certa impacto onde ela atua, é evidente. O impacto de uma virtude não é só na minha alma, mas também no meu próximo. É um ato de caridade com o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Perfeito. Então espero que você tenha compreendido este assunto que nós estávamos refletindo juntos ao longo dos últimos dias por conta dessas polêmicas, né, que já estão se tornando cansativas, mas que foi bom, pois nos fez refletir ainda mais sobre a virtude da modéstia, o que é muito positivo para nós e também para os que estão aqui assistindo esse vídeo, que espero tenham compreendido também um pouco mais sobre este assunto. E se você entendeu o assunto desse vídeo e gostou desse vídeo, comente aqui embaixo. Se tem algo a agregar também, deixa aqui o seu comentário. Há muitos comentários ótimos aqui que complementam o que nós dissemos, mas também falam tem que nós esquecemos. Minha nossa. Então, se tem algo para agregar, deixa aqui embaixo deste vídeo nos comentários. E uma dica de leitura mais específica é a Suma Teológica de Santo Tomás em forma de catecismo. Foi essa obra que nos auxiliou a entender melhor o que são as virtudes e uma verdadeira antropologia. E também, se você quer saber um pouco mais sobre o que se tornou aqui foco no fim deste vídeo, sobre a caridade, assista o vídeo do Padre Hesse falando sobre a devoção do Sagrado Coração, em que ele fala um pouco sobre quem é Deus, porque esse vídeo foi uma explosão nas nossas mentes. Foi assim, algo tão simples, mas que nós nunca tínhamos entendido tão claramente. E o Padre Hesse tem essa capacidade de falar de uma forma tão clara coisas que são complexas e ao mesmo tempo simples, né? As coisas mais simples são as mais difíceis de entender muitas vezes, justamente porque são simples. Nós tendemos a tornar tudo complexo desnecessariamente. Exatamente. Então, a caridade é a mãe das virtudes. Antes de qualquer coisa, perceba se você está praticando a virtude da caridade. Porque o intelecto e a vontade não são eternos. Vai entender melhor quando assistir o vídeo. Mas o coração é. Exatamente. Obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Salve Maria, viva Cristo Rei.